estudei em escola particular por conta disso. Tinha o compromisso de trazer medalha para a escola. Não era fácil, porque ficava muito focada nisso e às vezes o estudo ficava um pouco de É o lado. segundo plano, né? Mas sempre tentei fazer o equilíbrio dessas coisas. Então, é, perto ali de fazer é, os testes vocacionais que a escola começou a fazer, eu comecei a me questionar se era aquilo que eu queria, sabe? Uhum. Foi uma época que eu tava num clube e eles tinham me entregue uma folha para eu me federar, só que eu tava sentindo muitas dores nessa fase, tava com escoliose, e aí eu fazia natação para trabalhar essa coisa da escoliose. Falei, e agora? O que eu faço? Aí uma vez eu fiquei pensando, será que eu quero ser atleta mesmo? Porque eu ando tão cansada. Não tinha tempo pra fazer mais nada, era só a vida de atleta. E aí foi quando eu descobri que eu não queria ser atleta. Comecei a pesquisar muito sobre ser psicóloga. E foi isso, assim, de forma bem Uhum. resumida. Aí eu deixei a vida de atleta. Foi uma época em que eu também mudei de escola, porque eu perdi a bolsa. E aí, nessa época, meu pai não podia arcar com a mensalidade. Aí fui para uma escola pública. E aí decido que eu queria ser psicóloga. Estudei muito, né? Já sabia mais ou menos como que era. Estudei muito sobre a profissão. Uhum. E aí prestei vestibular, entrei e realmente é a paixão da minha vida, assim, não me vejo fazendo outra coisa a não ser psicóloga. Eu não sei vender qualquer outra coisa a não ser serviços de psicologia. E tá aí uma grande dificuldade às vezes, Ciro, que eu vejo, porque as pessoas ela entendem a psicóloga como sendo uma psicóloga clínica dentro de um modelo médico, né? E quando você me chama de empresária, empreendedora da psicologia, são é, muitas dúvidas que eu vejo que as pessoas elas ficam com um pontinho de interrogação, né? Falando, não, mas então o que que você faz? E dentro da minha empresa eu ofereço coisas que eu gosto muito de fazer desde quando eu me formei. Então lá, ainda na graduação, eu fui identificando o que eu mais gostava e o que eu menos gostava de fazer, porque a gente pode fazer de tudo, né? Enquanto psicóloga. E quando eu me formo, eu decido, então, que eu ia atuar como uma psicóloga clínica, com consultoria, com atividades para grupos, e isso foi se consolidando, né? Eu tenho uma trajetória em que eu vou dando passos para que isso se torne mais profissional ainda. E há 6 anos eu tenho meu CNPJ.